Onde acontecerão os jogos desta edição de Copa do Mundo da FIFA de 2026? E quais serão os adversários do Brasil na fase de grupo? E quais serão os adversários dos países africanos que estão classificados também para essa Copa do Mundo? Lembrando que, inclusive, tem país africano que vai jogar contra o Brasil. O Brasil tem um adversário africano e não qualquer um. Fique comigo que você já vai saber. São essas perguntas que eu quero responder neste vídeo. E antes de mais nada, eu quero te dizer que se você quer ter as melhores análises de seleções africanas na Copa do Mundo, essa edição de 2026, bastidores, preparação, jogadores, inclusive jogadores africanos jogando para outras seleções. A França, por exemplo, é um exemplo disso. É aqui que você vai ter acesso a isso, é neste canal. Então, já se inscreva no canal, deixa o sino de notificação ativado para você não perder nenhuma dessas informações. Agora, vamos lá. Então, essa será a maior edição de futebol desse torneio de Copa do Mundo de seleções da FIFA, porque vai ter 104 seleções, 104 jogos, 104 jogos, 104 seleções, ninguém aguenta, né? 104 jogos, 48 seleções, e tudo isso acontecendo em 16 cidades sedes. E nós temos 3 países que vão sediar essa Copa do Mundo. Vamos ter o México, vamos ter Canadá e vamos ter Estados Unidos, com a maior parte dos jogos acontecendo nos Estados Unidos. Já o jogo de abertura vai acontecer na quinta-feira, 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na cidade de México, sabe? E aí, nesse jogo, o México vai jogar, inclusive contra um país africano, espera aí que você já vai ver. Já a região de Nova York e Nova Jersey terá a honra de receber a final da Copa do Mundo, que vai acontecer no domingo, dia 19 de julho de 2026. E a disputa pelo terceiro lugar vai acontecer no estado de Miami, na véspera, né? Ou seja, no dia 18 de julho. Então tem a tabela completa aqui, mas aí vamos rapidamente para ver essa primeira rodada, ver um pouco os adversários do Brasil nessa primeira rodada, as datas onde o Brasil vai jogar. Inclusive já é muito bom você anotar essas datas. A primeira seleção africana a entrar em jogo vai ser a África do Sul. Não sei se você já acompanha a África do Sul, se você conhece um pouco o jogo da África do Sul. Se você acompanhou a Copa da África, você muito provavelmente deve ter visto a África do Sul já jogando, os Bafana Bafana jogando, então vão jogar contra México, sabe? Então, um grande teste para o México, que é um dos países, né, que está sediando essa Copa do Mundo. A África do Sul não é qualquer adversário, o México vai ter que se desdobrar para poder ganhar da África do Sul. E logo a gente vai ter no dia 13 o Brasil, né? 13 de junho, anota essa data, 13 de junho, o Brasil jogando contra Marrocos. Marrocos, que foi vice-campeão da Copa da África e por decisões administrativas está sendo colocado por enquanto como a seleção campeã. Estou contando essa história, inclusive, no canal aqui. Já tem a primeira parte do vídeo que saiu no canal aqui. Fato é que o Brasil vai jogar contra Marrocos. Quais são as chances do Brasil? No papel, o Brasil é favorito para ganhar este jogo. É fato. Só que lembrando dessa seleção marroquina que chegou na final da Copa da África contra o Senegal, esse mesmo Marrocos que na última edição da Copa da África foi até semifinal, eliminou a Espanha, eliminou Portugal, significa que não é qualquer seleção e ela não pode ser subestimada. Inclusive, pela fase que a seleção brasileira está passando atualmente, vai ser um jogo muito difícil. Imagine, se o Brasil não tiver sua defesa completa, né? Se o Brasil não tiver ninguém no meio de campo ou meio de campo sólido, e esse Brasil que nos últimos jogos tem mostrando muita falta de criatividade de jogo quando está com posse da bola, e esse Marrocos que tem uma estratégia de jogo que a gente já viu, se ela continua com essa estratégia de jogo, então vai ser ainda mais difícil, porque quando joga contra grandes seleções, que nem o Brasil, prefere deixar a bola, se trancar um pouco atrás e jogar por contra-ataque. E existem jogadores muito velozes, não se esqueça que tem lateral como Hakimi jogando para Marrocos, que consegue subir como um bom lateral moderno mesmo, sobe, dribla, faz gol e tudo isso. Então, a missão vai ser muito complicada para a seleção brasileira. E a seleção brasileira não tem erro, ela não pode perder esse primeiro jogo. O Marrocos não vai querer perder o primeiro jogo também. Então,
Me diz aqui nos comentários o que você acha que vai ser esse jogo. Lembrando que nós temos 9 seleções africanas já qualificadas para essa Copa do Mundo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu te apresento essas 9 seleções, falando um pouco da trajetória deles. Então você pode assistir. E você tem dia 15 de junho de 2026 a Espanha jogando contra Cabo Verde. Bom, no papel todo mundo sabe que a Espanha é a favorita ali, que vai ser, posso ousar dizer que será um passeio de Espanha. Mas, como a gente sabe que Copa do Mundo costuma dar zebra, então eu acho que não deve subestimar Cabo Verde, que está na sua primeira participação em Copa do Mundo, que vai querer. Só o fato de estar na Copa do Mundo já é uma vitória para Cabo Verde, já é um ganho para Cabo Verde, já é uma festa para Cabo Verde. Então, eles não têm nenhuma pressão. Isso pode ser um problema para a Espanha, porque a Espanha tem pressão de jogar contra uma seleção africana, física, veloz, claro, estrategicamente, qualidade de jogadores, não tem jogo histórico, a Espanha passa de lavada, mas nunca se sabe, pode acontecer zebra. E o Egito jogar contra a Bélgica. Egito é uma fortíssima seleção africana, inclusive é a seleção africana que mais tem título da Copa da África. Se não me engano, vai estar na sua quarta participação nesse Mundial e quer sair da fase de grupo, né? Então, e Bélgica que tem jogadores incríveis que é favorito nesse confronto aqui. Mas, como eu falei, nunca se pode esquecer de zebras que podem acontecer. E o jogo que eu quero ver, que se eu tivesse fazendo qualquer coisa, eu vou parar para ver, é França-Senegal, que vai acontecer dia 16 de junho de 2026. Por que é que esse jogo todo africano vai ver esse jogo? Sobretudo os africanos da África, chamada África Subsaariana, sabe? Tirando o Maghreb, que é a África do Norte, todos os africanos vão querer ver esse jogo. Todo mundo vai parar. Eu vou parar para assistir este jogo. É... Por quê? Porque a França já enfrentou a seleção de Senegal em uma edição anterior da Copa do Mundo, se eu não me engano, deve ser a Copa do Mundo no 2002, onde perdeu por 1-0 contra o Senegal. O Senegal ganhou esse jogo. E a história, será que a história vai se repetir agora em 2026, onde a França vai enfrentar novamente em jogo de abertura a seleção senegalesa mais forte, acredito eu, mais forte do que a seleção de 2022, muito mais técnico, muito mais gabaritado para enfrentar essa seleção que acabou de ganhar a Copa da África, sabe? E que ontem, inclusive, falei que eu estou gravando esse vídeo dia 29 de março, meteu um 2-0 no Peru. Ah, tá, mas Peru não é a França, tudo bem, entendi, mas nas fases de preparativos a seleção senegalesa está se mostrando muito pronta para enfrentar essa seleção francesa, que também é uma seleção de ponta. A gente viu contra o Brasil o que a França fez. Mas a questão é que história entre antigo colonizador e ex-colonizado, gente, costuma ser jogo eletrizante, onde vale tudo, é difícil. E além disso, se você olhar bem a seleção francesa, vocês vão entender que, olha, tem montes africanos de um lado e vai para a seleção senegalesa, tem um monte de africanos do outro lado. É como se a gente costuma, como africano, costuma chamar a França de a seleção africana da Europa. Eu farei um vídeo específico, exclusivo, sobre jogadores africanos em seleções europeios, para que você possa ver um pouco do que eu estou falando. Mas esse jogo que vai acontecer no dia 16 de junho, né, 15 horas no horário local, 16 horas de Brasília, não pode perder. Depois você vem comentar aqui. Inclusive, a gente vai ter um painel de conversa aqui, eu com gente que mora na França, gente que mora no Brasil e que é africano, para a gente comentar esse jogo aqui, fazendo uma live de comentários e tal. Vai ser maravilhoso. Então, já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E aí você vai ter Congo, que vai jogar contra a Jamaica, dia 16 de junho, né? Vai ser um jogo, tipo, meio a meio aí. Gana, que vai enfrentar Panamá também. Acredito que é um jogo que o Gana tem potencialidade para ganhar, né? Mas Panamá também não é uma pequena equipe, então vai ser um jogo equilibrado, creio eu. Na segunda rodada, o Brasil vai jogar, vai ter seu segundo jogo no dia 19 de junho. 19 de junho, Brasil-Haiti. Aí é Nutella, né, gente? É Nutella, é mamão com açúcar. Se perder lá contra Marrocos ou empatar lá contra Marrocos, bom, o Brasil vai ter a chance de não apenas ganhar, mas também de melhorar, né, seu número de gol, né? Então, enfim, acredito
que vai ser o jogo mais fácil do Brasil, mas nunca se sabe. Zebra sempre pode bater a porta a qualquer momento. Se o Brasil brincar, pode dar zebra. Tunísia vai jogar contra Japão. Nossa, vai ser um jogo interessante porque vamos ver duas escolas de futebol bem diferentes, né? Tunísia é um futebol muito rápido, contra-ataque, bem físico. Os japoneses estão muito físicos também e muito disciplinados taticamente. Então, é um espetáculo de jogo. É um bom jogo para se assistir. 20 de junho de 2026. Costa do Marfim, segundo jogo contra a Alemanha. Meu Deus do céu, é jogo que a gente não quer perder. Tá bom, no papel a Alemanha ganha, mas quando a gente vai pegar o jogo mesmo, vamos ver o que que vai acontecer. Geralmente seleções africanas perdem jogos por falta de disciplina tática. Isso, e falta de concentração nos últimos minutos de jogo. Geralmente é assim que uma seleção africana acaba perdendo jogo. Mas vamos ver o que que vai dar. Quero, ó, tem Inglaterra-Gana, mais um jogo que nenhum africano quer perder. Gente, veja aqui comigo. 23 de junho, 17 horas de Brasília, Inglaterra, Gana. Por quê? Porque Gana é ex-colônia de Inglaterra. E quando tem esses jogos, meu, é o continente inteiro que para, que torce muito para que o antigo colonizador possa perder, sabe? Ainda que tem jogadores ganienses que evoluem na Premier League, então vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo bem forte, bem disputado. Vamos ver, vamos ver. Inglaterra favorita, mas quero bem ver esse jogo. E terceira rodada, Brasil finalmente vai jogar no dia 24 de junho. Dia 24 de junho, o Brasil vai jogar contra a Escócia, né? Um jogo que, bom, pode até chegar a um certo equilíbrio, mas vejo o Brasil muito favorito para esse jogo também, para ganhar. Então, o Brasil nesse grupo pode tirar uns 6 pontos de boa, se jogar bem, 6 pontos de boa. Eu acho que o jogo contra Marrocos, como vai ser o primeiro jogo da Copa, jogo de abertura, time ainda pegando o ritmo de competição, se o Brasil não bobear, pode empatar contra Marrocos. Pode empatar contra Marrocos ou, no máximo, tirar daí 1-0 ou 2-1. A não ser que Marrocos também venha se enfiar todo os pés nas calças e tudo isso. Mas eu vou para um empate no primeiro jogo do Brasil, o Brasil ganhando com, com um placar muito, muito, muito apertado, não é? E se o Brasil consegue extrair um ponto aí e fizer 6 pontos do outro lado, 7 pontos, vai sair inclusive como primeiro colocado do grupo, e aí a festa segue para oitava de final. Então, você olhando na descrição, você vai ver eu vou te deixar o link dessa página aqui da FIFA, o link exato para que você possa chegar aqui. Você pode ver todos os jogos aqui, as datas, os horários, para que você possa se ligar nessa Copa do Mundo. E não se esqueça que aqui no canal eu farei as melhores análises de jogos das seleções africanas. Olha, a gente costuma ver comentaristas brasileiros analisando bem jogos dos continentes africanos, mas eu acredito que falta esse conhecimento de dentro do continente africano, falta o conhecimento cultural, falta o conhecimento de origem, de história desses jogadores, inclusive pronunciar nomes de jogadores africanos tem sido muito complicado. A culpa não é do comentarista brasileiro, porque esses nomes estão em línguas que não necessariamente não é acostumado com isso, então tem essas dificuldades. E aí aqui eu junto com outros africanos vamos trazer essas informações, essas análises para você. Então assine aqui o canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seus comentários sobre o que você quer ver nessa Copa do Mundo falando de seleções africanas. O que você quer que eu traga aqui em termos de preparação e tudo isso. Já vai colocando aqui para a gente começar nosso aquecimento, tá bom? Gratidão por ter assistido o vídeo e vejo no próximo vídeo.